E aí galera, beleza? Na aula anterior a gente falou sobre os princípios da montagem e aqueles primeiros teóricos ali no início do século XX que pensaram sobre esse processo. Já na aula de hoje eu queria trazer uma ideia e vai trazer também outras estruturas, das menores até as maiores, para a gente compreender como tudo se encaixa na montagem. Não está entendendo bem do que eu estou falando? Calma. Primeiramente, como é que surgiu a imagem em movimento? Lá no século XIX, a gente já tinha a capacidade de registrar fotografias. E através de alguns experimentos com fotografias, a gente descobriu que quando a gente coloca em sequência uma certa quantidade de fotografias, a gente cria a ilusão de movimento. Convencionou-se na época que com cerca de 18 fotografias a gente gerava uma certa ilusão de movimento, mas não era um movimento muito realista. E aí, através de mais experimentações, convencionou-se que 24 fotografias tiradas em sequência no espaço de 1 segundo vão gerar a ilusão do movimento fluido, do movimento real. Então eu diria que a menor estrutura dentro do cinema, dentro do audiovisual, é o frame. Tá, se a gente for um pouco nerd nessa parte e for considerar a fotografia, o cinema digital, o pixel deve ser a menor estrutura. Mas não vou levar isso em consideração agora. Partindo do princípio de que, com 24 fotografias tiradas em sequência no espaço de 1 segundo, a gente cria a ilusão de movimento perfeita, a gente vai criar a partir disso o vídeo, ou o plano, ou o take, como quiser chamar. Então o plano entra exatamente nesse ponto. É um conjunto de vários frames registrados em sequência para registrar um determinado movimento. E a próxima estrutura que é construída a partir dos planos é uma cena. Imagine uma situação em que um casal entra no restaurante, senta e pede o menu. Você já deve ter visto várias cenas muito parecidas com essa no cinema moderno, onde o diretor registra um plano mais geral, mostrando um pouco mais do ambiente, mostrando um pouco mais dos personagens, um plano conjunto deles sentados à mesa, um plano detalhe do ato deles pegando o cardápio, além de planos diferentes para quando cada um dos atores fala. Então, um conjunto de frames constrói um plano, um conjunto de planos constrói uma cena. E aí, pensando em um filme, seja um curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, uma série, a gente vai passar a construir agora uma estrutura um pouco maior. Imagine que um conjunto de cenas estruturada de maneira lógica vai gerar o que a gente chama de sequência. E por fim, o conjunto de sequências colocadas em uma determinada ordem lógica vai gerar o nosso filme. Então eu dei para vocês aqui um panorama de como as estruturas funcionam, da menor até a maior estrutura em uma montagem. Beleza? Até a próxima